Olá, irmãos, estamos conosco em casa com o pastor. Hoje eu quero trazer uma palavra sobre o crescimento sustentável da igreja. Nós temos falado tanto sobre isso, né? Construímos um templo grande. Sempre a nossa expectativa foi essa, né, irmãos? Não teria nenhum sentido construirmos um templo do tamanho do templo que nós construímos se nós não tivéssemos a visão do crescimento. E hoje nós vamos falar como que isso é possível e o quanto você faz parte disso. No Evangelho de Marcos, capítulo 5, verso 18 até o verso 20, diz assim: Jesus voltou para o barco e o homem que tinha estado endemoniado suplicou a Jesus que o deixasse ir com ele. Mas Jesus não o permitiu e disse: volte para sua casa e conte aos seus familiares as coisas maravilhosas que o Senhor fez por você e como ele foi misericordioso. Então o homem partiu e começou a visitar as 10 cidades daquela região e contar a todo mundo as grandes coisas que Jesus tinha feito por ele, e todos ficavam admirados. A nossa igreja sempre deu ênfase ao estudo da palavra, ao preparo que nós devemos ter para anunciar o Evangelho, para compartilhar a nossa fé. E hoje eu quero falar do primeiro missionário, que foi esse homem que foi liberto de um espírito maligno, e a palavra de Deus diz que ao ser liberto, ele imediatamente se prontificou para seguir a Jesus, e Jesus não permitiu. Jesus disse: vai para sua casa e anuncia aos seus tudo que o Senhor fez e como ele teve misericórdia de você. Irmãos, é claro que se você tiver a oportunidade de frequentar um bom seminário, fazer um bom curso de teologia, tiver um bom embasamento doutrinário, isso é muito importante para as pessoas que querem ensinar. Mas o que eu quero destacar aqui hoje é a sua prontidão em compartilhar a sua fé. Tem 3 formas da igreja crescer de maneira consistente. A primeira é através do nosso testemunho pessoal. Esse homem não cursou nenhum seminário, ele não fez nenhum curso de missiologia, absolutamente nada. Ele não tinha nenhuma base doutrinária. A única coisa que esse homem tinha era a experiência de ter sido liberto por Jesus Cristo, ser tocado por Jesus Cristo e ter a sua vida transformada. Então, muitas vezes, nós esperamos que o crescimento da igreja ele seja conduzido pelas pessoas que têm um melhor preparo e que conhecem mais das Escrituras, quando na verdade, irmãos, a igreja sempre cresceu de maneira exponencial através do testemunho dos seus membros. Lá em Atos capítulo 8, verso 1, diz que, capítulo 1, verso 8, diz que nós, ao descer sobre vós o Espírito Santo, vocês receberão o Espírito Santo e serão minhas testemunhas. Então, na verdade, nós não fomos chamados para sermos membros de uma igreja, fazer parte do hall de membro de uma igreja. Isso é a nossa parte organizacional, mas nós fomos chamados para dar testemunho da nossa fé. Então, quanto tempo nós passamos sem compartilhar com as pessoas da nossa fé, sem contar para as pessoas a maneira como nós fomos alcançados pelo Evangelho de Cristo, né? Muitas pessoas têm uma experiência até de cura, de libertação, gente que se envolveu com magia negra, com questões espirituais fortíssimas, e elas foram libertas. Você talvez não passou por isso, mas teve aquele momento na sua vida que você teve um encontro pessoal com Jesus. Então compartilhe isso com as pessoas. Essa é a melhor ferramenta que nós temos, né? O melhor conteúdo que nós temos para compartilhar é aquilo que o Espírito Santo realizou na nossa vida. Então você faz parte do sonho de Deus, do projeto de Deus, da igreja, do crescimento da igreja, para essa igreja crescer de maneira exponencial, multiplicar, alcançar centenas e milhares de pessoas. É importante que você, no seu lugar de trabalho, na escola onde você frequenta, na sua vizinhança, no meio da sua parentela, você compartilhe a fé que você tem em Jesus Cristo. Então, quando a igreja começar a fazer isso, nós teremos a graça de ver muita gente sendo alcançada pelo poder do Evangelho. Então, primeiro é o meu testemunho pessoal. Segundo, é uma evangelização e discipulado intencional. O que esse homem fez? Mesmo Jesus não permitindo que ele o seguisse,
e lhe dissesse que voltasse para sua casa, para sua parentela e compartilhasse na sua família o que ele fez na sua vida, a Bíblia diz que enquanto ele caminhava até chegar em casa, ele foi falando em 10 cidades, por onde ele passava, ele foi falando do amor de Deus para as pessoas. Então, é preciso que eu e você tenhamos esse evangelismo e discipulado intencional, o evangelismo como um estilo de vida. Nós vamos voltar na série O Cristão Contagiante para falarmos exatamente sobre isso, que o evangelismo é um estilo de vida, é a forma natural de vivermos, não é uma tarefa que eu desempenho, não é um exercício, um ministério que eu desenvolvo na igreja. Evangelismo e discipulado faz parte da maneira como eu sou, é um estilo de vida natural. Então a igreja cresce de maneira saudável através do meu testemunho, através do evangelismo e discipulado intencional, e terceiro, através de um bom ensino das Escrituras. Nós temos que ensinar todos os desígnios de Deus. Infelizmente, algumas igrejas dão ênfase em algumas áreas específicas, algumas igrejas até se especializam em cura, outras em libertação, outras em doutrinamento. Na verdade, irmãos, nós temos que conhecer as Escrituras e o poder de Deus. Então nós temos que ensinar todas as coisas, uma boa teologia, um bom ensino bíblico e também a manifestação do poder de Deus através da nossa vida. Então Deus te coloca em situações para você evidenciar o Evangelho, mostrar o Evangelho, falar do poder de Deus, da palavra de Deus e manifestar na sua vida esse poder de Deus. Que Deus nos ajude, nos conceda o entendimento, o desprendimento necessário para envolvermos no crescimento da igreja. É importante o seu testemunho. Muitas vezes nós estamos vivendo exatamente como o ímpio. As pessoas olham para nós e elas não identificam nada de diferente de nós. A Bíblia diz que quando Pedro tentou negar Jesus e negou Jesus, ele foi arguído por aquela mulher que disse: a sua forma de falar te denuncia. Mesmo Pedro negando que conhecia Jesus, aquela criada disse: a sua forma de falar te denuncia. O que em nós, irmãos, evidencia Cristo? Muitas vezes a nossa postura, a forma como nós nos comportamos é exatamente como as pessoas mundanas. E ninguém vê diferença em nós. Uma forma das pessoas serem atraídas a Cristo é ver em nós uma diferença, uma mudança de vida que realmente as inspire. Então, que Deus nos abençoe. A semelhança desse primeiro missionário, ele não tinha nenhuma formação teológica, não tinha conhecimento, mas ele tinha tido uma experiência com Jesus. Jesus diz: vai e conta para as pessoas o que Jesus fez. Se você começar a contar para as pessoas, a mostrar para as pessoas na sua vida o que Jesus fez, a nossa igreja vai crescer. Deus abençoe você, um tempo aí excelente de meditação no seu Em Casa com o Pastor.